Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, pelo convite, professor Felipe Neri. Agradeço a presença de todos. Falarei sobre a educação nos Santos Padres, educação patrística. Mas antes eu queria compartilhar rapidamente um acontecimento que justifica estar usando esse aparelhinho aqui hoje. Eu sempre faço as minhas palestras no computador, né? Coloco lá os tópicos principais para não esquecer depois. Só que eu não salvo, né? Coloco lá, imprimo e, né, salvar o arquivo? Não. Né? Para quê? Quem vai ler isso aqui depois? Né? Aí, não salvo. Ontem, na hora que eu estava saindo de casa, fui, né, pegar uma água, veio uma voz, né? Bate foto daquela folha. Eu falei, mas eu nunca fiz isso, para que eu vou bater foto da folha? Aí, falei, bom, vou lá, deixa eu bater essa foto aqui, né? Coisa mais, porque é só fazer uma cópia, né? Bom, enfim, bati foto da folha. Quando eu cheguei no hotel ontem à noite, falei, deixa eu pegar minha folhinha, tá? Cadê a folha? Tinha esquecido a folha em casa. Aí, graças a Deus que eu tinha batido essas fotos aqui, porque senão nós teríamos que fazer um show de outra coisa, cantar, dançar, bailar. Não, mas brincadeiras à parte, o tema é de suma importância, o tema é muito relevante, especialmente no Brasil, onde as pessoas não conhecem a igreja, não conhecem a história da igreja, não conhecem as raízes da nossa fé, as raízes históricas, as raízes teológicas, os fundamentos filosóficos daquilo que alicerçam as coisas em que acreditamos. Antes de falar em educação na patrística, eu acho que é importante nós definirmos o que é educação, partindo da etimologia da palavra. A palavra educação, na verdade, ela deriva de duas palavras latinas, não só de uma. Ela deriva da palavra educere, que escreve com um C, educere ou educere, que significa conduzir para fora, que significa tirar alguém do lugar em que ela está, em que a pessoa está, e levar para outro lugar. Só que, em latim, os verbos, alguns, eles têm uma forma que nós chamamos de frequentativa. Isto é uma forma, um jeito lá de escrever o verbo que indica que você faz aquela ação o tempo todo. Você repete aquilo. Então, por exemplo, você tem o verbo em latim rogare, que é pedir. Dá uma água aí. Rogare. Agora, se você fica, dá uma água aí, água aí, dá uma água aí, dá uma água aí. Fica, aí você tem um outro verbo para isso, que já não é mais rogare, é roditare. Quer dizer, indica esta repetição de uma ação realizada. Então, no caso de educação, nós temos este educere, que é tirar o sujeito de onde ele está e levá-lo para fora, e o frequentativo deste verbo, que é educare, ou seja, conduzir o tempo todo para fora, levar adiante o tempo todo, inclusive a si mesmo, principalmente. Daí o sentido que nós temos para a palavra educação. Isso é fundamental compreender, porque entende-se educação, muitas vezes, como um mero acúmulo de saberes transmitido, ou metodologias, ou qualquer coisa do tipo, sendo que a essência da própria palavra já indica este ato de tirar o sujeito de onde ele está, a ignorância, e levá-lo para fora disso, a sabedoria. Era justamente isso que os santos padres tinham em mente quando falavam de educação, pelo menos na sua acepção latina. Muito bem. Em outras palavras, então, a educação consiste em tirar o sujeito de um lugar A e conduzi-lo a um lugar B. E para que haja educação, são necessárias 4 coisas. A primeira delas, que haja um professor, um instrutor, figura central da educação, algo que se perdeu no Brasil. Afinal, o professor é um facilitador. O professor, ele facilita as coisas. O professor, quantos professores eu já tive que entravam em sala de aula e falavam, olha, aqui ninguém sabe mais do que ninguém. A vontade que eu tinha era levantar e ir embora, né? Falei, então, o que eu estou fazendo aqui? Se ele que está na posição de me ensinar não sabe mais do que eu, primeiro que ele está mal pra caramba. E segundo, que, enfim, não faz sentido ele estar ali naquela posição.
Toda essa crise de autoridade que nós temos hoje na escola, o professor que apanha, o professor que é maltratado por aluno, já trata dessa percepção. Né? O aluno, uma pessoa jamais maltrataria alguém em que uma pessoa que na cabeça dela estivesse claramente fixada a ideia de que ela é hierarquicamente superior. Então, o próprio maltrato já nasce desses discursos. Aí, e aí, Cecília, beleza? Minha filha ali, uma intervenção. Mas além do instrutor e do professor, que não é um facilitador, ele é a figura central dessa transmissão de conhecimento, nós temos também o aprendiz, nós temos também o aluno, sem o qual não pode haver educação. E hoje esquece-se um pouco disso, né? Eu tenho me distanciado bastante das redes sociais, mas você vê situações em que o professor esquece que ele precisa dos alunos, senão não faz razão dele estar ali. Né? Na verdade, uma vez que a educação, e eu vou falar disso mais adiante, tem uma relação íntima com a própria caridade. Também é importante que haja o conteúdo do que vai ser ensinado. Isso faz parte da educação. Sem um conteúdo, sem a coisa que será transmitida, não há educação. E, por fim, nós temos o ambiente. Eu falei de 4, na verdade são 5 coisas que caracterizam a educação. O ambiente ideal para isso. E nós sabemos que a corrupção do ótimo não é o menos bom, não é o quase bom. A corrupção do ótimo é o péssimo. A escola, tal qual a igreja a pensou, é um ambiente ótimo, mas corrompida torna-se péssima. O ambiente ideal para a educação, para que este processo aconteça, ele é fundamental. Sem ele, não é possível haver verdadeira educação. E, por fim, objetivos. A questão é que, quando se fala de objetivos na educação, especialmente no Brasil de nossos dias, as pessoas pensam muito em vestibular, em profissão, em várias outras coisas, alheias, muitas vezes, ou, no mínimo, em posição inferior, se nós ordenarmos corretamente a educação, os objetivos da educação, bem distintos, portanto, daquilo que deve ser o verdadeiro objetivo do processo educativo. Então, estas palavras para começarmos sobre educação. Definir o que é educação e as coisas necessárias para que esta saída do lugar em que você se encontra até o outro ponto aconteça. E agora, vamos definir patrística, afinal, educação nos padres. Um livro que eu aconselho, que eu gosto, que me chama muita atenção, um livro bem escrito, na minha opinião, e cumpre o objetivo a que ele se propõe, que é dar um panorama geral do que foi a patrística, é este aqui, o Manual de Patrologia, do Hubertus Drobener, alemão, tem que ser alemão, né? Mas é um manual de patrologia. Um manual muito interessante, que resume bem o que foi a patrística, etc. Inclusive, ele traz ali, de repente você tem preguiça de ler, né? Mas quer mostrar para todo mundo que leu, né? Ele dá o resumo das obras, tá? Então, fala o que cada autor patrístico disse em cada obra. Aí, naquela roda de conversa, no Facebook, né? Segundo Santo Agostinho, né? Está aqui já resumido para você não passar dificuldade quando isso acontecer. Isso é importante. E você vai poder navegar pela patrística grega e latina, né? Não, mas São João Crisóstomo, né? Agora, torça para que a pessoa não pergunte em qual capítulo, né? Onde exatamente? Muito bem. Pessoal, então, mas é um manual interessante. Agora, né? William, isso não é honesto, isso não é legal. O que você sugere? Aí eu sugiro que você leia a Patrologia Mini. São 600 livros, em latim e grego, então também, para ser, né, integral, li mesmo. Evidentemente, quando você estiver lá no livro 100º, 50º, você não lembra do terceiro, mas o importante é que você leu. Senhor, tu sabes que eu li, né? Perdoe-os, né, porque eles não sabem. Muito bem. Mas
o que são, né? O que é patrística? É o estudo dos padres da igreja, estudo dos santos padres. E quem são os padres, os santos padres? São os escritores que compuseram diversas obras tratando dos mais variados temas. E quando eu falo dos mais variados temas, é dos mais variados temas, desde Santíssima Trindade até qual sapato convém usar ou não, né? Então, tudo você encontra ali, respostas para tudo. Mas são autores que escreveram nos primeiros séculos. Para que consideremos um sujeito pertencente à patrística, olha, esse sujeito é da patrística. Quais são os critérios que nós podemos usar? É necessário algum critério. Se não houver isto, nós teremos alguns problemas, né? Por exemplo, se um critério muito vago, um sujeito que escreveu bastante livro, né? Aí, enfim, coloca lá um indivíduo que escreveu muita coisa, mas muita porcaria, né? Então, não convém. Mas um sujeito que escreveu de quando até quando, essa delimitação temporal é importante, senão vai ter gente incluindo o Leonardo Boff na patrística. Já imaginou? Legal? Que bacana, né? Gaia, etc, etc. Tudo isso, ensinamento dos padres. Não pode ser. Para o sujeito ser pertencente à patrística, ele tem que ter essas características, senão não pode entrar no clube da patrística ali. Primeiro, santidade de vida. Tem que ser santo, para começo de conversa. Certo? Segundo, tem que ser ortodoxo. Aqui o Boff já está excluído. A primeira já estava, né? Mas a segunda agora culmina. Então tem que ser ortodoxo também. Ensinar a fé correta da igreja. Ensinar o que a igreja sempre ensinou em todos os lugares. Então, duas coisas. Santidade, ortodoxia. Antiguidade. O meu tio escreveu um livro super interessante. Não, ele não pode. Né? Mas ele é santo, não, né? Quer dizer, antiguidade, tem que fazer parte dos escritos antigos. E aprovação eclesiástica. Eu tenho um ancestral que escreveu coisas interessantes, mas a igreja não aceita. Não, então não pode. Mas ele quer, não pode. Então, esses quatro elementos devem ser observados para que nós consideremos um autor da patrística. Porque quando a gente fala escritos cristãos primitivos, muitas pessoas já englobam tudo como se fosse da patrística. E, pessoal, não é porque é primitivo que é antigo que era bom, tinha muita porcaria antigamente também. Então, muito texto apócrifo, herético, muita maluquice, enfim. Então, estes escritos, ainda que tenham um verniz cristão, não entram na patrística. Podemos até genericamente chamá-los de escritos cristãos primitivos, talvez este nome até possamos usá-lo, mas não fazem parte da patrística. A patrística é um subgrupo, portanto, de um grupo maior de escritos cristãos. Mas nós temos casos especiais, claro, que não preenchem todos esses requisitos, mas sempre são citados nos manuais de patrística, incluídos nas coleções de obras patrísticas. E que casos especiais são esses? Tertuliano, né? Que escreveu o Apologético. Esse livro aqui, o Apologético, a Defesa da Fé Cristã, é um monumento, é um livro espetacular, é um livro magnífico. Temos em língua portuguesa, só que publicado em Portugal. Esse aqui eu ganhei de presente do meu amigo Padre José Carlos de Miranda, uma tradução impecável, com notas de rodapé abundantes. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá? Não vou falar, compre o livro e fala que foi eu que indiquei. Não, o livro é bom mesmo. Podemos ver se é possível trazê-lo para o Brasil, quem sabe. Mas é um manual de apologética que dá as ferramentas que nós precisamos para defender a fé. Só por essa obra e alguns outros escritos, Tertuliano já mereceria. E embora ele não tenha terminado a vida no seio da igreja, mas os seus escritos, paradoxalmente, fizeram um bem enorme para a fé. Especialmente aqueles escritos no momento em que ele estava. E Tertuliano é visceral. Tertuliano tem um estilo muito interessante e contundente. No trecho em que ele trata, por exemplo, dos deuses pagãos, ele é categórico. Isso é tudo coisa do diabo, tudo coisa do capeta. Assim, todas as letras. Eles vão tudo para o inferno. Mas só que ele faz uma defesa da fé cristã e mostra por que os deuses pagãos não são verdadeiros deuses, e sim demônios. Esse raciocínio hoje nós perdemos, né? E as pessoas não conseguem defender a própria fé, muitas vezes, diante dos ataques. Então, isso é importante fazer. Os cristãos antigos eram versados nisso, e Tertuliano
São Cipriano o dizia, era o mestre. Para vocês terem um gostinho do raciocínio de Tertuliano, no ano 100, aproximadamente, um governador da região da Bitínia, que pertencia ao Império Romano, chamado Plínio, o Jovem, foi ele que narrou o que aconteceu lá com o desastre de Pompeia, quando da erupção de Vesúvio, do Vesúvio. E o Plínio, ele era governador da Bitínia, e mandou uma carta para o Tertuliano, dizendo o seguinte: olha, encontrei uns cristãos aqui, o que eu faço com eles? O que fazer? Pro imperador, um dos principais imperadores romanos, já me ocorre, Trajano. Imperador Trajano, o que deveria ser feito? E o imperador Trajano respondeu o seguinte: não devem ser procurados, não devem ser perseguidos, mas se forem trazidos à autoridade, devem ser punidos. Era essa a decisão do imperador Trajano. E o Tertuliano, porque esse jeito é uma mamamia, quer dizer, não podem ser perseguidos, porque são inocentes, mas podem ser condenados, como se fossem culpados. Então, quer dizer, o que acontece com este imperador? Que ordem maluca é essa? Entre vários outros pontos, Tertuliano vai ensinando como raciocinar estas coisas para a defesa da fé. Outro escritor é o Orígenes, que também tem um tanto de problema, porque ele não tem todos os requisitos exigidos dos demais membros da patrística, mas está ali englobado. O Orígenes, nos seus escritos, ele dá margem para uma série de doutrinas heterodoxas, mas também fez um bem enorme à igreja, interpretando vários livros da Bíblia de maneira magistral, livros, inclusive, difíceis. Vou falar mais adiante de Orígenes. E, por último, Eusébio de Cesareia. É outra exceção à regra. Eusébio de Cesareia compôs aquela que é a fonte primária para nós conhecermos a vida na igreja no início. Os padres da igreja, e padres aqui sempre com letra maiúscula, os padres se dividem em dois grandes grupos: os padres latinos e os padres gregos. Os padres gregos e padres latinos. Há também escritos em outras línguas, mas predominam estes dois idiomas, o grego e o latino. E por último, os padres escreveram pouco em obras explicitamente voltadas à educação. Não há tantos textos patrísticos que se voltem diretamente para a educação. No entanto, como aquele que procura um grande tesouro numa montanha, saberá que esse tesouro muitas vezes não está concentrado todo num lugar. Se nós investigarmos esta montanha, este monumento que é a patrística, nós encontraremos ali muitas pedras preciosas, preciosíssimas, eu diria, para a educação. Então, eu fiz esse recolhimento que eu fiz para trazer para vocês. Alguns padres, como São João Crisóstomo, têm obras diretamente voltadas para a educação, com esse título e tal. Mas a maioria dá diretrizes para a educação, tratando de outros temas. E, embora não escrevessem explicitamente sobre a educação era uma preocupação desses padres. Até porque, uma coisa que como igreja nós não podemos esquecer, é o seguinte: a educação é uma vocação cristã. O cristão é um educador por excelência. O cristianismo torna cada cristão um mestre da verdade, um educador da verdade, um transmissor da verdade. Faz parte do DNA de ser cristão. Nós não podemos abrir mão desta vocação. William, mas quem disse isso? Quem disse isso foi Jesus Cristo, não é? Diz ele: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo. E para fazer discípulo, você tem que ensinar o sujeito, tem que educá-lo. Então, eu não entendo realmente esta coisa mais recente de escola laica. Ora, é o cristianismo que ensinou ao homem que ele precisava ser educado. Na Grécia e na Roma Antiga, você não tinha uma educação ampla para quem quisesse, pelo menos de alta qualidade, não. Quem vai promover esta ideia é justamente a igreja.
Na Roma Antiga, podia até haver um início das letras ali para a maior parte das pessoas, mas a educação de qualidade era oferecida só para os patrícios. Enfim, quem vai nortear isso é a igreja. O fato de que, depois do Iluminismo, nós tivemos este assalto às instituições educacionais que foram retiradas da igreja, está na origem de muitos dos problemas atuais. Uma educação desvinculada do seu fim último. Em outras palavras, uma educação que não faz sentido. E aí você tem os educadores com aquele problema. O aluno não sabe por que ele está aprendendo, e o professor, que também não aprendeu muitas vezes, mas não sabe por que está tentando ensinar. Então, esta é uma dimensão muito importante do ato de educar, da educação, que se perdeu, inclusive entre educadores cristãos. A educação pertence aos cristãos por definição, por um mandamento divino, certo? Muito bem. E diz Jesus ainda que, depois de batizá-los, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, depende da tradução. Amém. Então, a ordem para educar é explícita nas Sagradas Escrituras. Jesus não diz assim: olha, alguns de vocês vão educar e outros vão ficar ali. Não, todos os cristãos são chamados a educar em alguma medida. Todos, especialmente aqueles que estão ligados à educação, que daí tem uma obrigação maior ainda, e pais. E os padres da igreja estavam num ambiente que também não era dos melhores. O conceito de educação na antiguidade já estava muito corrompido. O conceito da finalidade do homem já era muito problemático. Na época do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos uma confusão filosófica muito grande. As pessoas aderiam a diversas doutrinas filosóficas, muito diferente de hoje, que as pessoas são bem conscientes, que as pessoas têm bastante noção das coisas. Mas na época romana, aquele tempo antigo, as pessoas não, elas eram muito perdidas em relação ao que acreditar, o que fazer, aonde ir, etc. Mas o que predominava era aquela ideia que Platão nos traz em Górgias, que é a seguinte: num dos diálogos, o Cállicles diz com todas as letras o seguinte, que o fim do homem é o luxo e a licenciosidade. Estes eram os fins do homem. O homem existe para quê? Para o luxo e para a licenciosidade. Exatamente isso que nós temos hoje, não só em âmbito educacional, mas em âmbito cultural. Perdeu-se a dimensão da finalidade do homem. E essa corrupção da educação é uma das responsáveis por isso. E para o cristão, isso daqui é fundamental, a educação, e os padres tinham consciência disso, conforme direi mais adiante, a educação deve promover mudanças em todas as áreas da vida. Não existe meio cristão. Não existe meio seguidor de Jesus Cristo. Meio seguidor de Jesus Cristo é um sujeito perdido inteiro. Não há isso. Ou o cristão, ele muda toda a sua vida para seguir Jesus, ou não. E a educação cristã vai promover justamente esta mudança do homem. Aquilo que em grego é metanoia, conversão. Conversão. Em latim, a ideia de conversão é a seguinte: eu estou indo desse lado e, de repente, vou para o outro lado. Eu converti. Eu me verti para o outro lado. Em grego, é ainda mais profundo, é metanoia, é a mudança de pensamento. E se nós associarmos os dois conceitos, é um novo homem que nasce a partir do momento da conversão. E a educação cristã vai lidar com tudo isso. O cristão, o ser cristão vai se manifestar em todas as áreas da vida dele. E vocês verão como os padres tratam disso abundantemente. Em linhas gerais, o que nós encontramos sobre a educação nos padres traz o seguinte: quem são os destinatários? Os padres escrevem muito para os filhos, pais e professores. Portanto, eu acho até importante também pensar futuramente numa edição com trechos da patrística voltados para adolescentes, aquele momento em que os santos padres se voltam
para as crianças e para os adolescentes, porque eles escrevem para esse público também. Escrevem para os pais, escrevem para professores. E quando se fala em educação também, hoje, veja como nós estamos, ainda como católicos, ainda em muitas escolas católicas, como nós estamos na contramão da coisa. Fala-se em educação e fala assim, mas para que eu vou aprender isso? Pensa-se em habilidades. E os padres são categóricos quando dizem assim, primeiro, valores, depois, habilidades. Existe uma ordem aqui. Primeiro, valores, depois, habilidades. Aprendem-se os valores para depois manusear bem as habilidades. Porque só ter habilidades sem valores, você pode ter médicos assassinos, por exemplo, engenheiros irresponsáveis, etc, etc, etc. Se não há esse preceito da caridade, não adianta nada o sujeito ter todas as habilidades do mundo, certo? Primeiro valores, depois as habilidades. Os valores sustentam essas habilidades. Agora, quais valores? É aí que está a questão. Valor principal, temor do Senhor e amor ao próximo. Os 2 mandamentos que resumem os 10. Amor do Senhor, temor do Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Isso deve estar muito claro na educação, especialmente na educação católica. Porque os problemas que nós temos nascem destas 2 falhas. Da falta do amor a Deus, que por conseguinte leva à falta ao amor ao próximo. Eu amo a Deus, muito bem, mas eu odeio fulano. Bom, não dá, porque o fulano é criatura de Deus, filho de Deus também, e você deve desejar a salvação dele. Então, essas 2 coisas andam ligadas de maneira indissociável. E por isso, por virem primeiro os valores e depois o amor ao próximo, é que os santos padres dizem o seguinte, que a vida de estudos da criança e do jovem deve começar com os estudos das humanidades, que são aqueles estudos que vão transmitir os valores, e depois parte para as habilidades específicas segundo a vocação de cada um. O contexto em que os padres escrevem, e agora falando do contexto, é o mundo pagão greco-romano, um mundo não cristão, muito diferente do que tem hoje, né? Nós temos um mundo absolutamente cristão, inclusive isso gera alguns problemas. E os padres, aqui que está, os padres, eles não abrem mão de vários instrumentos filosóficos, retóricos e linguísticos para o ensino cristão. Porque o problema era o seguinte, foi um pagão que fez. Será que nós, como cristãos, podemos usar aquilo? Aí vem Santo Agostinho, na doutrina cristã, e diz, tudo de bom que os pagãos fizeram pertence a nós, porque toda a verdade procede do Espírito Santo, a verdade encarnada manifestou-se para nós, e nós que seguimos a verdade encarnada, portanto, somos os legítimos donos daquilo que os pagãos disseram de verdade. Então, naquilo que há de bom entre os pagãos, não é ilícito recorrermos àquelas coisas. Isso é importante porque tem muita gente que torce o nariz, às vezes, né? Quando você fala algumas coisas de alguns autores não cristãos, fala, mas o fulano não é cristão. Mas aquilo que ele diz é interessante. Viveu antes de Cristo, mas aquilo que ele diz é interessante, é verdadeiro. Isso nós podemos e devemos utilizar, até porque pertence a nós, já que veio da própria verdade, né? A preocupação dos padres com a educação era tão grande que as primeiras escolas catequéticas vêm justamente do período da patrística, em cidades-chave. A estratégia é um ponto fundamental na educação, lugares-chave, lugares que vão irradiar essa educação para os outros, lugares que serão o centro de irradiação da educação. E na Antiguidade, Alexandria, Roma e Antioquia. Como os padres estavam trabalhando na formação educacional e nas diretrizes para a educação cristã, evidentemente eles tinham que trabalhar com o manual, com o material, com a matéria-prima que eles tinham antes. E esta matéria-prima era aquilo que os pedagogos pagãos tinham produzido. Quintiliano, Cícero, até em algumas coisas em que Cícero trata de educação, os próprios filósofos gregos, etc. Mas isso, claro,
sem deturpar a mensagem evangélica, a mensagem revelada. É um material retrabalhado para fazer com que a verdade resplandeça de maneira mais clara. Então, num primeiro momento, a educação cristã coincidia com a educação pagã, muitas vezes, não nos temas, mas na forma em que era trabalhada. Vamos aprender retórica? Vamos, temos que aprender. Mas enquanto os pagãos aprendem retórica com os textos da mitologia, que, enfim, são textos imorais, indecentes, nós vamos aprender retórica com os textos das Sagradas Escrituras. Mas vejam, muda-se o conteúdo, mas a forma já estava mais ou menos pronta e os padres vão saber utilizar isso de maneira muito bem-sucedida, né? Haja vista os grandes gênios do cristianismo formados por esta educação. E no mundo antigo, você tinha alguns modelos educacionais, o aristotélico, o platônico e o pitagórico. O pitagórico é um pouco mais complicado, mas o aristotélico e o platônico foram empregados pelos santos padres para moldar o seu modo de educação. E, por fim, para que nós vejamos os exemplos claros da aplicação patrística na educação, preciso que vocês tenham em mente o seguinte: os padres eles eram gregos e latinos, portanto, eram de origens culturais diferentes, de maneiras de pensar diferentes. Então, vocês vão perceber isso ao longo da minha apresentação e estejam atentos para o seguinte: o grego, ele falando em linhas gerais, mas ele é muito dado à contemplação. O grego é contemplativo. E os padres gregos também eram muito contemplativos. Muitos escritos das Sagradas Escrituras, interpretativos, etc., são justamente padres gregos, os primeiros, sobretudo. Já o latino, Roma, é muito prático. Então, é mais ou menos assim: temos um rio aqui e precisamos construir a ponte. O romano vai e fala: vamos construir a ponte, amanhã a gente começa. O grego fala: não, peraí, o que é ponte? O que é rio? De repente, o que é ponte para você não é ponte para mim. A ponte ela vai daqui para lá ou de lá para cá? A ponte liga, mas ela também desliga. Quer dizer, então, a compreensão dessa diferença de espírito, ela é importante. O grego é contemplativo, os romanos mais dados à ação, certo? Não que não houvesse contemplação entre os romanos e atividade entre os gregos, mas, em linhas gerais, a coisa era mais ou menos assim. Basta ter o seguinte: na história da Grécia, 300, 400 a.C., você tem guerras contra os persas, guerras civis, os macedônios ameaçando invadir a Grécia, etc. Aquele caos. E o que os gregos estão fazendo? Discutindo a melhor forma de governo. É a democracia? Aristóteles. Será que é a monarquia? Quer dizer, eles vão ser escravos, né? E estão vendo, mas a gente vai ser escravo de quem? Monarquia, aristocracia ou democracia? O que será que é melhor? Então, é parte do espírito grego isso, é próprio do espírito grego. Não eram tão dados assim à ação. Pois bem, e nós começaremos justamente com os padres gregos. E os padres gregos vão utilizar o quê como matéria-prima? A paideia, aquela formação grega da juventude, o ideal de educação. Um homem, e os gregos já tinham pensado nisso. Acabei de falar que os gregos eram dados à contemplação. Então, os gregos se preocupavam com a formação intelectual, espiritual e física. A paideia grega, ela tenta abranger o homem todo, física e espiritualmente, especialmente nos tempos mais próximos do século I, em que os gregos já tinham alcançado, já tinham se elevado bastante na busca da verdade, então nós temos isso de maneira muito sólida já. No entanto, esta educação grega, ela não é as mil maravilhas. Hoje a gente vê muito pessoal promovendo educação clássica, educação clássica, mas a educação clássica tem uma série de problemas. Desvinculada do evangelho não faz o menor sentido, ela pode piorar as coisas ainda mais, diga-se de passagem. Então, uma das vantagens dessa educação clássica, dessa educação grega, é a seguinte: principalmente naquelas escolas estoicas, que eram as que predominaram, você tinha a formação para a modéstia. Então, um homem grego que, apesar daquele ambiente em que vigorava a ideia de que o fim do homem era a luxúria, era curtir os prazeres, isso era o que vigorava,
No entanto, você tinha essa diretriz marcada em algumas correntes de que o homem tinha que ser, sim, modesto. Engraçado a gente ter que falar de modéstia para cristãos quando pagãos já tinham noção de que a modéstia é importante, não é? E essa modéstia era não só no falar, mas também no vestir e nas outras áreas da vida. A conveniência e a generosidade. Estes eram pontos positivos desta paideia, deste viés educacional grego, nos tempos mais próximos do nosso. Mas tinha o perigo. Qual que era o perigo? O influxo da imoralidade dos mitos pagãos. Como é que você vai ensinar fidelidade matrimonial se Zeus trai a mulher dele com todo mundo? Com todo mundo mesmo. Então, como é que você vai ensinar respeito aos pais se o próprio Zeus atacou o pai, Cronos, e fez uma maldade com o pai terrível, quem conhece, eu não vou falar aqui porque seria imodesto, mas terrível, coitado do Cronos. Só digo que o Cronos, que falava assim, depois do ataque dos Zeus, começou a falar assim. Então, vocês já imaginam o que foi feito com o Cronos. Mas, enfim, o fato é, nós não... Tanto é que o Cronos até desistiu de viver entre os deuses e viver entre os mortais, porque já ficou com já não tinha mais muita moral, Mas veja, os próprios mitos pagãos não permitem um desenvolvimento dessa moral. Então, notem esta tensão entre o ideal e o material que eles tinham. Outra coisa. Outro problema, valorização do predomínio do método alegórico. O método alegórico de interpretação das Sagradas Escrituras é válido, importantíssimo, fundamental. É um dos 4 métodos de interpretação das Sagradas Escrituras. Vocês já devem ter ouvido alguém falar sobre isso, mas é o literal, o alegórico, o anagógico. Então, aqueles métodozinhos. O alegórico é um deles. O moral também. Então, o alegórico é um deles. Mas a gente não pode viver só de alegoria. Alegoria consiste em fazer o seguinte: você pegar toda a mensagem bíblica ou qualquer texto e dizer que nada daquilo aconteceu, que é tudo um jeito de falar para passar. É daí que nasce, desta alegorização excessiva, é que nasce o chamado relativismo na interpretação bíblica. A alegoria ela deve estar ligada com os outros métodos interpretativos, não ficar isolada. Porque senão, sabe aquela história? A multiplicação dos pães. Sabe o que Jesus fez? Na verdade, ele pediu para que cada um trouxesse os pães, e aí a gente compartilhou os pães. Não é que houve um milagre, não. Então, alegoriza tudo. Aí não dá. Aí não dá. Aí você fala o seguinte, bom, Jesus mandou trazer os pães. Aí nós temos um problema, os apóstolos não sabiam contar, Porque tinha 5.000, certo? E os apóstolos contaram só 5, Quer dizer, 3 cestos, Ou então você alegoriza Adão e Eva, pura alegoria. Este método de alegorização, os pagãos já aplicavam nos mitos. Vendo que os mitos eram indecentes, imorais e impossíveis de serem reais, os pagãos não eram burros, Então, inclusive a religião grega e romana, ela estava completamente desacreditada na época que Jesus nasceu. Totalmente, ninguém acreditava naquilo. Só o tiozinho lá no interior, lá na roça, Então, só ele. Por isso que até a palavra pagão, paganos, em latim, é o que mora no interior. Então, só ele acreditava que Zeus se transformou em boi e tal. Ninguém mais acreditava nisso. Mas, enfim, para poder, então, dar uma utilidade para esses mitos, o que eles faziam? Método alegórico. Por Zeus, nós entendemos aqui tal coisa. E boi é o símbolo da força. Mas é do churrasco, mas da força, mais da força. Vamos fazer a alegoria direito. Então, havia esse processo de alegorizar as coisas já com os mitos pagãos. Quando os cristãos que já vinham com esta forma mentis, com este raciocínio, para usar a educação, esse mecanismo da educação cristã, então começaram a se empolgar com a alegorização, com a alegoria, e tudo virava alegoria. O problema de Orígenes, inclusive, é esse, como eu disse. Tudo era alegoria. Adão e Eva, alegoria disso, daquilo. O fruto, alegoria de tal coisa, nada era verdade. Então, isso daí vai ser resgatado em tempos mais recentes para justificar o relativismo. E
Outro problema que tinha era a valorização excessiva da exegese, da explicação das coisas. Ou seja, a figura... Lembra-se que um dos pontos do aprendizado, para que haja educação, é o aluno. O professor tem uma figura central, mas o professor precisa falar a linguagem que o aluno entende. Né? Na educação clássica não se tinha muito essa preocupação, não. Até porque você tinha um aliado da educação muito bom, que era o porrete. Né? Então, você ensinava, mandava o aluno repetir, ele errava, porrete. Né? O pessoal fica assim, nossa, como que eles memorizavam tantas coisas na antiguidade? Tá aí, para não apanhar. Então, memorizava tudo. Né? Nossa, memorizava a Ilíada inteira. Lógico, de trás para frente, de frente para trás. Em 2 ou 3 idiomas. Certo? Então, mas enfim, era uma educação violenta. Eu tenho um curso de latim para criança, grados primos, inclusive, uma das primeiras lições, o aluno fala lá, o professor vai bater na gente. Então, nesse nível. Então, era importante explicar e você se vira para entender. E se não entender, vai apanhar, certo? Imagina se fosse hoje na universidade, os alunos as coisas. Nossa! Ia ter que ter um SAMU do lado, assim, né? Pessoal, muito bem. Então, quais são os centros de educação grega, de paideia grega? São, não cai, os centros de educação grega são a Escola de Alexandria, que faz a conciliação, que já vê esses problemas na paideia grega. Repito, cuidado com esse negócio de educação clássica. Educação clássica. Hoje está na moda, né? Educação clássica, né? Daqui a pouco o cara está com uma estátua de Marte na casa dele lá. Não, mas faz parte da educação clássica, né? Sério, mas você vai matar esse touro aí para quê? Não, faz parte da educação clássica. Tudo é educação clássica. Cuidado. Então, mas essa preocupação de fazer a conciliação correta entre Atenas e Jerusalém ocorreu primeiro em Alexandria. E depois em Antioquia, 2 centros educacionais. Educadores católicos devem estudar esses centros de educação, ver como eles empregavam os meios para educar nesse ambiente. Foram escolas que formaram não só homens doutos, mas também santos. Até porque a doutrina sem a santidade é palha, é pó, não é nada. Então, quais foram as primeiras experiências didáticas da igreja? Instrução para o batismo, e apologia e combate às heresias. A igreja começou, assim, a tratar de educação, do problema da educação, de como transmitir a verdade, quando se viu com estas 3 questões para resolver. Como nós vamos educar esta pessoa para o batismo? Primeiro problema. Segundo, como defender a fé contra os pagãos? Apologia. E terceiro, como combater as heresias, os erros. A verdade se impõe por si mesma. Você não tem, na antiguidade cristã, ninguém se rebelando. Né? Não tem greve, manifestação, cartaz, passeata. Não tem nada disso. O que se tem é o combate pelas letras. Certo? A verdade impõe-se por si mesma. Primeiro padre grego a nos ensinar algo sobre educação, São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém trata da catequese, mas é lógico que nós podemos adaptar isso para a nossa realidade, seja no ensino domiciliar, no homeschooling, seja na escola. E São Cirilo diz o seguinte, parece óbvio, né, mas não era, tanto que ele diz que a catequese, portanto, a educação, deve ser gradual e ordenada. Primeira instrução de São Cirilo. Gradual e ordenada. Em tempos de fervor pela educação clássica, tem uns pais meio empolgados, né? Olha, meu filho está aprendendo latim, que bacana. Como que se diz menino em latim? Puer, que legal. E como se diz Deus em latim? É Deus mesmo. Ótimo, filho. Agora aqui, Suma Teológica, né? Já pode ler já. Rapaz, só tem 7 anos, mas já está na hora. Então, esta ordenação deve ser tudo graduado, com calma, levando em conta a idade da criança e do adolescente, falar a língua que ele compreende, usar aquelas ferramentas que nós temos hoje, por exemplo, de ilustração para transmitir aquele conhecimento que nós precisamos transmitir, e de maneira ordenada. Eu vejo que muita gente
quer dar uma boa educação para os filhos, mas estão desorganizados, não sabem por onde começar, para onde ir, etc. E São Cirilo já tratava disso antes. Devemos fazer as coisas em ritmo gradual, um pouquinho, e depois ordenar estas coisas. Também não adianta nada ser um pouquinho e tudo bagunçado. É gradual e ordenado. E mais, a importância da memória. A nossa educação ressente muito disso hoje. Não se valoriza a memória. Chama-se memória de decoreba. Né? Até para falar decoreba, você tem que ter memorizado decoreba, senão você não fala. Certo? Concordo? Então, a memória tem um papel fundamental. Só que memória? Aí que está. Eu até falei isso em Cuiabá e vou repetir. A memória auditiva, especialmente. A memória auditiva, especialmente. Nós estamos muito expostos a estímulos visuais. Estímulos visuais. E o próprio ato de leitura é um processo auditivo também. Afinal, quando a gente lê, a gente ouve a nossa vozinha lá dentro da cabeça, né? Gaguejando às vezes, né? Tessalonice, né? Não consegue, mas está lá a vozinha na cabeça, tentando ler aquilo. Só que se você não tem o auditivo bem trabalhado, é evidentemente que a criação de representações fica prejudicada. Na antiguidade, a criança só começava a escrever depois de ter ouvido muito, muito. Ouvia muito. Treinava bem o ouvido. E depois ela ia poder escrever. Até porque não havia livros como nós conhecemos, assim, né? O que você tinha eram aqueles códices raros e caros. Então era o seguinte, você ia ouvir o professor ia falar uma coisa. Se você não prestasse atenção, não adiantava, você não podia depois ir ao Google pesquisar. Por que eu tenho professor se tem um Google, né? Tem a Wikipédia lá. Então, você não tinha isso. Se você não prestasse atenção, você nunca mais, talvez, fosse ouvir aquilo de novo, ou ler em algum lugar. Você é de uma cidade pequena, a biblioteca está não sei quantos 1000 quilômetros de distância. Então, essa valorização do auditivo era muito forte. E São Cirilo de Jerusalém chama atenção para isso. Nós devemos incentivar os jovens a ouvir. E aí nós temos contação de histórias hoje, né? Como adaptar isso para os dias de hoje? Contação de histórias, talvez uma aula mais expositiva, e não sem tanto estímulo de representação visual. Tem professor hoje que só usa data show para dar aula. Só usa data show. O aluno, ou seja, não precisa ouvir. Aliás, é tão assim que, na verdade, não precisaria nem dar aula, né? Se está tudo no data show, não é mais fácil transmitir o data show para o aluno, ele se vira. Então, isso deve ser resgatado. A invenção da imprensa, da máquina de imprimir, etc., tornou muito cômodo o acesso à informação. E isso prejudicou a inteligência um pouco, como a gente pode observar, né, no pessoal, por exemplo, que quer casar com árvore. Então, houve algum prejuízo aí. Então, essa questão de ouvir é importante. Eu estou falando sério, gente, tem um pessoal que está aí lutando mesmo. Vocês vão ver muitas... vão chamar vocês de dendrófobos. Vocês têm aversão a árvores. O que tem? O importante é o amor. São Clemente de Alexandria, o próximo. São Clemente não tinha nada contra a paideia, mas também não era muito a favor. Tanto que ele dizia o seguinte, Clemente de Alexandria. Eu canonizei aqui agora, amém, mas é só Clemente. Então, a paideia pode ser depurada e ser conciliada com o cristianismo. Não precisa jogar no lixo, mas ela precisa ser depurada. Essa educação clássica, ela precisa passar por essa depuração. E quem é o verdadeiro pedagogo no qual as pessoas devem se inspirar? É o Logos divino. O Logos divino que convida a conversão, ao abandono dos vícios e à vivência das verdades da fé. Conversão, abandono dos vícios e vivência das verdades da fé. Ou seja, sem uma boa educação moral, não há verdadeira educação. Nós dissociamos isso. E o aluno muito inteligente, usa maconha, tal, mas é inteligentíssimo. Tira só notas boas, olha que maravilha. Quer dizer, você não tem a moral para sustentar a educação, você está criando uma deformidade, diz São Clemente. É necessária a conversão, o abandono dos vícios para poder... Por exemplo, professor de filosofia, mesmo de história, mas de filosofia especificamente, ele deve ensinar os alunos a amar a verdade, a procurar a sabedoria. Mas quando ele mesmo não faz isso, ele dissocia
o que ele ensina, ou deveria ensinar, com a prática da vida dele e daquilo que ele deveria cobrar dos alunos, como que pode haver verdadeira transmissão de um conhecimento filosófico? E aí, com essa filosofia decadente, nós temos um incrível fenômeno, um fenômeno incrível na história, único, nunca antes na história desse mundo. Nós temos o seguinte: uma sociedade alfabetizada. É difícil achar um analfabeto assim, analfabeto mesmo assim, né? A não ser o que recém-imitado. Mas é difícil achar uma pessoa analfabeta, ou seja, nunca antes, ou tantas pessoas alfabetizadas, formadas, etc. Nunca antes. E nunca antes tanta gente facilmente manipulável. Tanta gente facilmente enganada. Facilmente. Basta ver o nazismo, o próprio comunismo, esses fenômenos mais recentes. Pessoas educadas, enganadas. Essa decadência dissociação da vida, da moral com a educação gera essas aberrações. E aí, qual que é o fim da educação? Verdade. A verdade. E se o fim da educação é verdade, a correção é necessária. Hoje, pais e professores têm medo de corrigir. Palavras machucam, né? Então, o aluno está falando um monte de absurdos, ou fazendo coisa errada, e nem o pai nem o professor corrige. E o que é pior, a Revolução Francesa começou quando convenceram os nobres de que eles não eram diferentes dos outros. Começou ali. A revolução das famílias começa quando se convencem os pais de que eles não são superiores aos filhos, de que o filho não é deles, e o pai se deixa imbuir. A revolução começa assim, não é batendo de frente. Assim, as barricadas de Paris, a guilhotina, foi a consequência de uma série de causas. E uma delas é você fazer quem está lá adotar o discurso de que ele não deveria estar lá. Isso aconteceu com pais e professores. A função da correção é importante, mas uma correção na caridade. São João Bosco diz que a correção deve ser para o bem do aluno, do filho, e nunca desmedida, e não para satisfazer desejos, enfim, coisas que estejam erradas nas nossas vidas, né? Mau humor, esse tipo de coisa. E quais são os tipos de educação, de correção, perdão? A reprimenda, que deve ser violenta, a varinha da justiça, né? A advertência, mais afetuosa, olha, não faça isso, né? E a crítica, que deve ser pública, né? Isso nas palavras de Clemente. Assim você trabalha a correção. A educação cristã resplandece em todas as áreas da vida, no comer, no beber, no vestir, no banhar-se e no dormir, tudo. Por quê? Ela vai harmonizar a alma da pessoa como um todo. Na época, em Alexandria, de onde escreve Clemente, havia um problema muito sério. Ele trata disso longamente na obra, o Pedagogo. E era um problema sério que nós não temos hoje. Os homens eram muito efeminados. Então, o que acontece? Né? Muito. Não, mas em Alexandria era um negócio, soltasse uma barata lá, a cidade saía, né, correndo. Então, o que acontece? São Clemente diz assim, olha, o caso do banhar-se, né? Ele fala até para os homens, banhar-se uma vez por ano, não, brincadeira, não fala isso não, mas ele fala o seguinte, banhar-se é um banho sóbrio, porque os homens de Alexandria tinham o costume de tomar banho com sais, florais, né? Opa, né? Vestir-se. Clemente queria morrer, porque os homens de Alexandria usavam brinco, né? Assim, vocês estão de brincadeira comigo, você engrossa essa voz, imposta, mas assim, hábitos, trejeitos efeminados que foram acontecendo por causa desta alma desordenada, né? E algo por que nós passamos atualmente. Então ele vai dar orientações quanto ao vestir-se, quanto ao dormir o necessário para restabelecer o corpo. Veja como nós estamos distantes disso, né? Algo que depois foi corrigido. Toda a educação cristã deve refletir-se nessas áreas da vida, né? Nada em excesso, nada de menos, a justa medida em todas as coisas.
mesmo naquele churrascão de domingo da família lá, certo? A justa medida. A filosofia ela é importante? Sim, claro. Propedêutica, inclusive. Né? Abre as portas para o conhecimento da fé. E o que houver nela de bom deve ser acolhido, sem dúvida nenhuma. Até porque, entre os filósofos antigos, há muita ideia absurda. Né? O próprio Platão, na ideia de entregar os filhos para o Estado. Né? Lógico que você não vai aplicar isso. Mas há outras coisas muito importantes. Para que se chegue à ciência, ao conhecimento, existem alguns graus pelos quais você deve conduzir o seu pupilo. Quais são os graus? O primeiro é a experiência. Eu não vou dizer os termos em grego, aqui está em grego, mas vou já dando a tradução. Mas para se adquirir a ciência, o primeiro grau é a experiência. O sujeito deve ter contato com a coisa. Na escola não há isso. Né? A criança nunca pôde observar, a escola não tem um telescópio, por exemplo, para ela observar os planetas um dia à noite. Nunca viu. Ela só conhece as fotos lá do livro. Né? Aí fica que nem aquele episódio do Chaves. O Chaves, que tamanho que é o mar? Ah, é assim, ó. Né? Por quê? Ah, é que eu só vi na TV. Certo? Então, na escola não está muito diferente disso. Né? Ah, que tamanho que é a Estátua da Liberdade? Ah, é assim, ó. Né? É lógico que a criança não precisa ir lá. Mas há coisas no dia a dia em que nós podemos colocar a criança no contato direto com a experiência da realidade para depois vir com o conhecimento abstrato da coisa. Nós fazemos exatamente o contrário disso. Você explica e a criança, se der sorte, vê depois em algum momento. O segundo passo é a classificação, né, dessa experiência. Classificar o que é animal, o que é mineral, o que é vegetal, o que pertence à área humana da política, à área humana. Classificar isso. Veja como se organiza a coisa. Em seguida, vem o conhecimento intelectual. Agora sim, você conhece. Você já teve experiência, já classificou, agora você diz que conhece. Agora você pode dizer que conhece de verdade. E se você conhece, você é capaz de fazer, próximo passo, a relação entre os conhecimentos que você tem. Tá? Relacionar e comparar as coisas. E, por fim, você chega ao conhecimento do próprio ser, Deus, e, no final, você tem a posse da verdade. Ponto. Há uma escada para se chegar a isso. Não é? Que passa por essas fases. Outro padre da patrística grega ainda, Orígenes, já citei aqui. Orígenes foi um dos maiores gênios da história da humanidade, infelizmente pouco mencionado, pouco estudado. Para vocês terem uma ideia, com 17 anos ele era diretor da escola de Alexandria, com 17 anos. Foi o grande mestre de vários intelectuais cristãos. Fez gerações ali, apesar dos erros em que caiu, mas fez gerações de bons cristãos. E teve um exemplo muito forte, o pai foi mártir. Leônidas, o pai foi martirizado. E Orígenes também sofreu as dores do martírio, embora não tenha consumado, mas foi torturado, passou por uma série de sevícias e de maus tratos. Era um homem, apesar de tudo, muito erudito e um dos grandes defensores da ideia. Você deve viver o que você acredita. Você não é cristão? Pois é, cristão tem que fazer aquelas coisinhas ali, ó. Tem que viver aquilo que acredita. Não é compreensível um discurso dissociado, divorciado da prática de vida. E qual é o método educacional de Orígenes? É o seguinte: primeiro, as artes liberais. Entende-se por arte liberais aqui, principalmente a retórica e a lógica, principalmente essas duas, e a gramática, né? Mas mesmo a gramática inicialmente, depois a retórica e por último a lógica. É um pouco diferente da ordem com que nós estamos acostumados a ver as coisas. Ainda não se falava de música. As 7 artes liberais, esse conceito fechado, só vai aparecer depois. Muito bem. E primeiro isso, e por fim, em seguida, a filosofia. Primeiro, artes liberais. Gramática, lógica, retórica, mais a retórica principalmente, e depois vem a aquisição da filosofia. E por último, teologia, saber sobre Deus. Notem que é impossível estudar filosofia, segundo o próprio Orígenes, sem o conhecimento da
das artes liberais, sem as ferramentas que as artes liberais proporcionam. As artes liberais não são fins em si mesmos, cuidado. As artes liberais são ferramentas de aquisição de conhecimento, raciocínio sobre esse conhecimento e transmissão, para que nós apliquemos às outras áreas da vida, aos outros conhecimentos. São Basílio Magno, o penúltimo autor grego, trata também, olha como os padres gregos batem nessa tecla, discernir entre o que ele chama de pérolas e esterco nos autores pagãos. E qual que é a utilidade da educação segundo São Basílio Magno? Educadores cristãos, atenção, a utilidade, por que você ensina? Para a vida eterna. É para isso. Não é para passar no vestibular, não é para que o sujeito tenha aquela profissão. Até porque, vejam só, raciocinem comigo. Vamos fazer aqui um exercício semelhante ao que o São Basílio Magno fez. Se o sujeito ele está destinado, se ele compreende que o fim dele é a vida eterna, você concorda que ele vai amar a Deus para poder possuir esse bem, sim ou não? Vai amar a Deus. E se ele vai amar a Deus, ele vai amar o próximo, sim ou não? E se ele vai amar o próximo, ele vai querer servir este próximo, porque você não pode amar se não servir, né? Estar ali acolhendo, sim ou não? E se ele vai servir o próximo, por amor a Deus e ao próximo, ele vai procurar ser o melhor profissional que ele puder. Vai fazer as coisas com a máxima excelência que ele puder. Tá? Vejam que você ordena as coisas, isso se reflete diretamente na sociedade. Um médico que vai fazer de tudo o que ele puder para salvar a vida por amor ao próximo e amor a Deus, para curar doenças, etc. Um engenheiro, um professor, um arquiteto, enfim, independentemente da área, mesmo das áreas manuais, um mecânico, que vai procurar cuidar do carro do cliente dele da melhor maneira possível, por amor a Deus e ao próximo. Então, se você ordena, não existe para o cristão essa coisa de, é uma boa pessoa, é ateu, mas é boa pessoa. É lógico que a pessoa ela pode ter um trato ali, formal, mas uma boa educação. Mas a bondade, como que ela pode ser boa se ela recusa o próprio bem? Da onde que vem a bondade dela, então? Certo? Então, essas coisas que nós devemos raciocinar. Outra coisa muito importante que São Basílio Magno fala é o seguinte: cuidado com o que sai da boca. Cuidado com o que sai da boca. Diz ele, quem se acostuma com palavras más, ordena-se para imitá-las com os atos. Quem se acostuma com palavras más, ordena-se para imitá-la com os atos. Ora, a boca fala que o coração está cheio, não é? Se você descarrega uma série de palavrões, do que está cheio o seu coração? Daquelas coisas que as palavras são símbolos. Esses nomes feios aí. Então, não há justificativa, até porque antes de nós falarmos, a ideia surge na nossa mente, aquela ideia silenciosa, o logos, que não é o logos divino, obviamente, mas o logos, a ideia daquilo que você vai transmitir, ela surge silenciosa na sua mente. E depois você transmite isso em sons que representam aquela ideia. Se você fica enchendo a sua mente de porcaria, e solta isso pela boca o tempo todo, é lógico que você está desvirtuando completamente. Nós devemos alimentar a nossa mente de como você vai viver uma vida de castidade, se todas as ideias que você forma na sua mente são anti-castidade. Para aquele lugar. É aquele lugar que está na cabeça do sujeito o tempo todo. Certo? Então, mas William, não teve um grande santo aí que falou dos apostolados, dos palavrões, por exemplo? Pois é, mas ele não foi santo por isso. Importante. Não foi isso a causa, né? Vamos beatificá-lo. Ele ensinou o apostolado dos palavrões. Não. Entendeu? Não foi por isso. Os grandes santos, os santos da igreja, também tinham coisas que nós não vamos imitar. Mas eles eram heróicos em outras coisas. Procuravam viver integralmente, mas tinham lá os seus momentos. Obviamente, eram seres humanos. Precisavam confessar-se também, por exemplo. Eram seres humanos. Pecados distintos, mas tinham pecados. Então, nós temos muito esse hábito. Santo Atanásio fez. Ele era bispo. Ele podia. Você não. Certo? Mas o São Nicolau bateu no herege. Ele é São Nicolau. Você não. Certo? Então, as pessoas fazem a livre interpretação da tradição da igreja. Não pode.
Então, São Basílio, Nosso Senhor e as Sagradas Escrituras e todos os grandes santos pedem para cuidar da boca, principalmente perto de crianças. Imagina, você mostraria aquilo lá, mas está tão interessante, você mostraria aquilo lá para o seu filho de 7 anos, para tua mãe ver? Todas aquelas palavras indecentes, descarregadas como numa metralhadora. Isso está muito distante da caridade. E quando eu falo caridade, não é com o próximo. Lembrando que a caridade para com o próximo pressupõe-se a caridade para consigo mesmo. Amar ao próximo como você mesmo. Certo? Então, se você não cuida de você, da sua mente, do seu pensamento, das suas palavras, aquilo que você está colocando lá e transmite pela boca, como que isso vai ser benéfico para o próximo? Não tem jeito. Mas é a linguagem que ele entende. Então os cristãos estavam sempre errados, porque a linguagem sempre foi outra, para transmitir a verdade. São Basílio Magno, não é ideia do William. Inclusive, uma das causas, e aqui eu faço até um testemunho pessoal, de eu ter me afastado de redes sociais, inclusive peço até perdão para quem me acompanha, pelas vezes em que dei mau testemunho. Não justificava algumas atitudes, algumas ações, algumas palavras, algumas coisas injustificáveis. Então, inclusive, já faço isso aqui publicamente. Não é porque tal pessoa fez ou deixou de fazer que aquilo está correto. A ação deve ser analisada em si mesma. Ok? Bom, quando for estudar, não estudar a esmo. Nós estamos em São Basílio Magno, São Basílio o Grande. Não estudar a esmo. Hoje, todo mundo quer ser intelectual, Conservador está na moda. Vai estudar o quê? Não sei, Mas estão falando que é para comprar o livro, vou comprar. Aí chega lá, assim, põe a foto. Leitura da semana, 40 livros. Tudo de tema, assim, política, educação, Batman e Robin, e umas coisas nada a ver do lado. Música. Outros padres disseram antes, sem ordenação, não há educação. E você não vai saber todas as coisas, entendeu? Não adianta. Então, não é estudar a esmo. Qual que é a tua vocação? O que Deus te chama para saber de verdade com excelência? William, matemática. Dedique-se a isso. Claro que você vai estudar as coisas da igreja, da fé, etc, etc. Mas a sua dedicação é isso. Mas eu vejo assim, o sujeito, em vez de se preocupar em aperfeiçoar-se tecnicamente, ele está preocupado com a política externa do Kim Jong-un. Sabe, um negócio assim, eu vou comprar um livro para entender a política externa da Coreia do Norte. Para quê? Porque eu preciso fazer uma postagem. Só isso. Está totalmente fora da vocação dele, daquilo para que ele foi chamado. Então, não estudar a esmo, porque está na moda. Estudar aquilo que é a sua vocação de verdade. São Basílio Magno dizia isso. E ter os olhos o fim da salvação. Ter como fim a salvação. O fim da salvação, não todo mundo se perder, não. Ter diante dos olhos o fim, a salvação como fim. E ele escreve nessa obra Pedagogo, tem um pedaço lá que é fantástica para adolescentes, para todos nós, mas para adolescentes, que trata da moderação no viver. Mas eu não vou falar disso agora, até porque eu já citei essa questão da moderação quando eu tratei de Clemente de Alexandria, então não é necessário. O último grande santo patrístico, o último grande grego, o último grande nome da patrística grega que nós temos, São João Crisóstomo. Pais e professores têm o dever sagrado de educar. Pais não podem terceirizar para a escola a educação dos filhos. Pode ser a escola católica mais linda e maravilhosa do mundo, perfeita, mas o dever sagrado de educar é seu, pai e mãe, certo? E a escola vai complementar o que você está ensinando em casa, transmitir as informações que você talvez não consiga fazer isso, que você talvez não consiga por conta própria. Então, o dever sagrado de estudar, de educar. E lembrando que este dever sagrado não deve ser confundido com aquela vocação que todos têm, mesmo os que têm vida celibatária, têm também este dever sagrado de educar, por ser chamado para essa vocação educacional que engloba todos os cristãos. E a educação deve ser para a piedade e a castidade. São João Crisóstomo bate nessa tecla. Uma vida santa para uma educação realmente eficiente. Agora, os marxistas vão chorar, gemer, porque São João Crisóstomo diz que mesmo os mais pobres, os paupérrimos, eles podem transmitir aos filhos uma verdadeira educação, uma educação de alta qualidade, se levarem em conta estes preceitos. Claro que alguns elementos materiais são importantes, livros, acesso a alguns professores, etc. Mas
Se tudo for retamente ordenado, mesmo eles conseguem. Nós hoje confundimos muito educação com questão econômica. Não tem relação nenhuma entre isso. Até porque o fim último do cristão não é a vida aqui, é no céu. Então, independentemente de como esteja o mundo, nós temos que seguir a nossa vocação. Qual que é e como é a vida do cristão e como que deve ser essa educação? Isso daqui eu acho sensacional em São João Crisóstomo. Como que está o seu ensino, professor e pai, em relação ao combate e à luta dos seus filhos e dos seus alunos? E quando eu falo combate, eu dou aula de karatê. Não, não é isso. Você entendeu errado. Quando eu falo combate, é o seguinte: suportar ofensas e aborrecimentos. Você super protege? Mãe, ele me falou que eu tenho cara de mamão. Vamos lá, filho, né? Você não tem cara de mamão. Vamos ver lá com ele, vamos bater nele. Como que está assim? Como que está a preparação da alma dos seus alunos e filhos para suportar as adversidades? O cristão tem que ser forte, certo? Pessoal, eu paro para refletir nas coisas e pensar: se vier uma perseguição sangrenta, que pode vir, nada impede. Se vier uma perseguição sangrenta amanhã, né, Michel Temer lá no palácio vampírico dele faz as coisas e vão empreender uma perseguição contra os cristãos aí, por alguma razão. Como que a nossa geração vai reagir? Eu vou procurar a justiça. É a justiça que está te perseguindo, meu filho. Aliás, no Brasil não está sendo assim já? Questão de gênero, etc, etc. Vai procurar quem? Como você vai enfrentar isso? Qual a força que você tem isso? Nossos pais nos educaram para ser fortes assim? Qualquer ofensa de Facebook a gente não aguenta, não dorme, chora, briga, bloqueia, vou bloquear você, Inquisição moderna, fogueira do bloqueio. Quer dizer, se nem um comentáriozinho besta no Facebook se aguenta, certo? Quanto mais coisas mais sérias. Eu estou falando de comentário porque tem algumas coisas que realmente são ofensivas, graves, etc. Mas eu estou falando assim, de como o cara... Não concordo, sorvete de morango é mais gostoso que chocolate. Bloqueado. Sabe? Bloque, toma bloque. Quer dizer, como que nós estamos preparando a próxima geração para enfrentar as coisas? São João Crisóstomo aponta para isso. A suportar os aborrecimentos. O índice de suicídio está altíssimo. As pessoas não suportam aborrecimentos. Porque os pais dão tudo para os filhos não podem ter um mínimo de desgosto. Está chorando, deixa eu ir lá. Eu estou falando assim, de filhos, né, claro, que um neném, não, você vai ficar sem mamar a semana inteira, você tem força. Não, não é isso. Estou falando de adolescentes, crianças, etc., né, que querem fazer tal coisa e fazem birra e você vai e cede. Né? Então, São João Crisóstomo usa uma metáfora belíssima, que está... É esse o livro? Nesse livro ali, da Vanglória, que eu não sabia que tinha sido traduzido, né? Depois o Felipe, lá em Cuiabá, o Felipe falou, não, já está traduzido, está aqui, na minha mão. Que ele faz uma metáfora linda para pais e professores sobre a alma das crianças, para você imaginar a alma da criança como uma cidade fortificada, como uma cidade com muralhas. E essa cidade tem 5 portas, e essas portas são sentidos. Quais? Tato, olfato, visão, etc. O que você deixar entrar por esses sentidos vai fazer morada na cidade. Bonito, né? Então, o que você deixar entrar por ali vai fazer morada nessa cidade. E para tirar depois, só com uma invasão, né? Só com um ataque externo. Quer dizer, mostrando dificuldade. Se você permite que as coisas entrem, cuide do que o seu filho vê, ouve, sente. Isso é muito importante. Filhos e alunos, né? Pessoal, sei que vocês já estão cansados, mas eu queria tratar rapidinho dos padres latinos, até porque o tempo já urge também um pouquinho. Padres latinos. Agora, patrologia latina. O que os padres latinos têm falar sobre educação? Percebam que os padres gregos, muito teóricos. Os padres latinos também vão passar mais teoria, mas nós veremos ali já um sentido mais prático, próprio da cultura romana na qual eles estavam inseridos. Primeiro padre latino a tratar da educação, São Jerônimo. E São Jerônimo aponta o seguinte: usar as Sagradas Escrituras como manual didático. E nós, como católicos, podemos usar muitas coisas como manual didático.
Eu quero ensinar meu filho retórica, ou quero ensinar gramática, eu quero ensinar o trivium. Por que não um trivium católico? Por que não um trivium baseado nas Sagradas Escrituras, sendo que elas já fornecem o que nós precisamos saber na tradição da igreja, etc. Atenção, como eu falei para vocês, os padres latinos são muito práticos em muitos aspectos. Como transmitir essa educação? Nós não devemos confundir essa educação cristã com uma educação severa. São Jerônimo, inclusive, olha que a sensibilidade de São Jerônimo. Ele escreve uma carta, aconselho que vocês leiam. Quem souber italiano, pelo menos. Não, italiano? Agora não lembro. Bom, está em latim no original, mas acho que está traduzido em francês ou italiano. Ele escreve uma carta para duas mulheres, Leta e Pacátula. Inclusive, se você está grávida de menina, não sabe que nome pôr, está aí uma dica, né? Pacátula, imagina? Pacátula, para cama. Né? Pacátula, tua amiguinha está te chamando para brincar. Né? Mas, enfim, o que interessa é o que ele escreve ali, que ele diz o seguinte: temor do Senhor, primeira coisa, óbvio. Né? E tudo isso ensinado correspondente à idade da criança. E aqui ele vai, a praticidade, e vai dar de como fazer isso. Por exemplo, você vai ensinar as letras para as crianças, faça letras de madeira. Olha que legal. Né? Coisas que a criança possa tocar, que ela possa mexer. São Jerônimo, por mais severo e rígido que ele possa parecer, né? Quando ele escreve lá, chama Santo Agostinho de asno, para chamar o Santo Agostinho de asno tem que estar muito certo o que ele está falando. Né? Se tiveram um desentendimento por uma questão lá, que depois foi superada, foram grandes amigos. Mas São Jerônimo tinha um ímpeto assim, mas mesmo assim essa delicadeza de escrever coisas como isso. Né? A gente tem que tomar cuidado para que os estudos não gerem repugnância. Cuidado, gente. Transmita esta educação aos filhos para que eles amem aprender. Para que eles amem. É uma das coisas que os cristãos não gostavam da pedagogia da paideia, né? O castigo, tal, físico. A criança tem que amar os estudos. Ela tem que ser ensinada assim. O lúdico faz parte. Tem gente que torce o nariz. Lúdico na educação. São Jerônimo já falava disso. Se for necessário, o meio é o menos importante. A ferramenta que você vai usar. Mas o que vai ficar ali, que vai cumprir este papel de conduzir a verdade à salvação, é isso que importa, em última análise. Então, falar isso. Olha o que São Jerônimo diz: estímulos com presentes. Em vez de, se não fizer, vai apanhar, se fizer, vai ganhar tal coisa. Contrário. São Jerônimo tratando disso, estimular com presentes. Pois é, exatamente. Então, e outra coisa, os pais serão um modelo de educação, claro, e procurar um professor douto, caso os pais não consigam transmitir aquele conhecimento, um professor que esteja configurado de acordo com a família, com os valores da família. Santo Agostinho, minha antepenúltima fala. O que Santo Agostinho diz sobre a educação? Outro padre latino. Quem quiser ver um pouquinho do pensamento de Santo Agostinho sobre a educação, é imperioso que leia a Doutrina Cristã. A Doutrina Cristã. Ali ele faz um mini manual de educação. Né? Veja, ele está tratando da transmissão do cristianismo, mas é óbvio que nós adaptamos isso para a transmissão de outras coisas. Imperioso que leia. Já está traduzido em português pela coleção da Patrística, tem, né? Então, não há desculpa. Está aí a tradução, enfim, dá para acompanhar, etc. Então, vale a pena ler a Doutrina Cristã. Que diz Santo Agostinho ali? Que Deus quer que nós aprendamos com os outros. Daí que entra a caridade. Santo Agostinho fala o seguinte: olha, eu vou ensinar como ler a Bíblia. Mas tem gente que vai falar assim: mas o Espírito me ilumina. Santo Agostinho diz: pois é, mas quando isso acontece, é milagre que a gente chama. Não é a ordem natural. Ele até conta o caso de um escravo que não sabia ler, nem escrever nada,
Claro, né? Não sabia ler, não sabia escrever também. Então, não sabia ler, mas escrevia, foi uma beleza. Ele não sabia ler nem escrever e se converteu na cadeia e queria muito conhecer as Sagradas Escrituras, muito. E não sei se vocês sabem, mas na cadeia é mais difícil encontrar pessoas para, né, ler as Sagradas Escrituras para você. Então, não é o local que você procura para isso, normalmente. Então, ele recebeu uma iluminação divina, que ele ficou conhecendo as Sagradas Escrituras completas. Opa, agora já estou sabendo tudo. Mas foi um milagre. Santo Agostinho cita isso. E o caso de Santo Antão, né, que também não era letrado, mas sabia a Bíblia inteira de cor, de ouvir. Mas são casos raríssimos de Santo Agostinho. Deus quer que os homens aprendam uns com os outros, né? Deus podia ter feito um milagre com o eunuco de Candace. Ele não está entendendo ali esse trecho de Isaías? Vamos baixar aqui nele. Opa, agora vai entender. Não, Deus quis que Filipe transmitisse. Filipe precisou transmitir isso. Então, Deus quer que nós aprendamos uns com os outros. Então, notem aqui como educação e caridade andam de mãos dadas. No processo pedagógico, também Santo Agostinho deve conduzir a purificação da alma, e a alma deve estar disposta para algumas coisinhas. Quais? Elevar-se para a sabedoria, a piedade, a fortaleza, as famosas virtudes cardeais, que estão junto com as teologais para formar as 7 virtudes. Santo Agostinho também diz o seguinte, que o conhecimento do mundo pode nos ajudar muito no conhecimento das coisas de Deus, e até porque o mesmo Deus que criou o mundo também se revelou nas Sagradas Escrituras, é o mesmo Deus. Então, uma coisa não pode contradizer a outra, e uma ilumina a outra. Então, ele diz, por exemplo, se quer ensinar botânica para o seu filho, comece com as plantas que aparecem nas Sagradas Escrituras. Não é? Veja lá as plantinhas que aparecem. Tenta achar fotos, imagens, claro que não vai falar isso, né? Mas para mostrar, no caso, mas eu adaptando isso hoje. E assim, e por que aquela planta é usada? Aquilo é literal, é daquele jeito, mas nós também podemos usar a alegoria para sustentar o literal. Não a alegoria sozinha, mas para sustentar o literal. Então, por que aquela planta? Qual o significado daquela planta? Exatamente. O que ela diz acerca do mistério da salvação? Você já une duas coisas aí, o estudo da botânica e o estudo das Sagradas Escrituras, e também das outras artes, claro. Santo Agostinho diz o seguinte, que a caridade, essa caridade que faz parte da educação, ela se divide em 2 ramos, ela tem 2 faces. Vamos ver quais são essas faces, rapidamente. Primeira, a utilidade. A utilidade. Ou seja, o que é a utilidade? É a caridade para com você mesmo. Você vai aprender porque você quer ensinar. E a caridade para com o próximo? Beneficência. E você vai aprender para poder transmitir. Então, sem esta dupla via da caridade, não há educação. Você tem que se amar para aprender, para você também querer ir para o céu, e assim poder transmitir isso para levar os outros. Muito bem. Também em Santo Agostinho nós temos essa questão da coerência entre a vida e o ensino, e da necessidade de ter uma vida eloquente. Olha que bonito isso. A tua vida ensina tanto quanto as tuas palavras, educador cristão, diz Santo Agostinho. Porque muitas vezes as pessoas vão ter uma imagem de você e os seus gestos vão transmitir mais conhecimento, vão transmitir mais as coisas do que a sua própria vida, do que as suas próprias palavras. Então, por isso que não pode haver contradição. Já dizia um outro santo, a sua vida pode ser o único evangelho que as pessoas lerão. Então, isso é importante também ter em mente. Mas uma outra obra, até aqui foi doutrina cristã. Uma outra obra importante de Santo Agostinho, que está em processo de tradução, senão o Felipe me passou isso, é a obra sobre a catequese dos rudes, De Catechizandis Rudibus. Também outro manual primoroso de educação cristã
que será traduzida. E Santo Agostinho, assim como São Jerônimo, atenta para o fato da alegria. Pessoal, o cristão é alegre. Imagina, o cristão é alegre. Saber que o próprio Deus se fez homem para salvar, e saber de que tudo que Deus tem preparado para nós, se isso não te deixar feliz, então, o que vai te deixar feliz? A educação cristã, ela tem ela não pode existir sem alegria. Nas Confissões, Santo Agostinho diz que ele ficou com aversão do grego. Olha só, aversão do grego, por quê? Porque o mestre de grego era muito rígido. E o latim ele amava, porque ele era cercado de carícias, de compreensão, etc, etc. Então, aquilo que São Jerônimo já tinha tratado sobre a educação. E como educar é uma arte, é importante aprender esta arte. Então, os professores devem cuidar para dominar as ferramentas que ele usará para ensinar. Só que a prática docente, diz Santo Agostinho no Catequizandis Rudibus, De Catequizandis Rudibus, ela vem acompanhada de uma série de limitações que podem atrapalhar o processo educativo. Então, sucintamente, primeira, perfeccionismo. Santo Agostinho diz, professores, não sejam perfeccionistas, estejam dispostos, porque o seu perfeccionismo é basicamente o seguinte: você está querendo uma meta inalcançável, e se você está percorrendo em busca de algo que você sabe que não alcançará, sabe o que isso gera? Frustração. Frustração gera desânimo, e desânimo, abandono. Então, o professor deve ser consciente das limitações dele, procurar melhorar, mas sem alimentar-se com isso. Outra coisa, o professor fica cansado de repetir as mesmas coisas, né? Não, quinta aula sobre Era Vargas, não aguento mais, né? Hoje, quinta aula sobre Era Vargas. E Santo Agostinho aponta, se você está cansado de repetir as mesmas coisas, lembre-se do benefício maior da sua atividade. Não é o salário no final do mês, mas a salvação das almas. Assim, imagina quantas vezes os padres têm que repetir a mesma coisa. Imagina você cansar. Gente, eu já falei dessa parábola, vocês já entenderam, é aquilo lá mesmo. Veio, não veio, paciência, não tem. Então, nós temos que ter essa paciência conosco, de repetir quantas vezes foram necessárias. E o professor tem aborrecimentos, indisposição. Outra dificuldade, a indiferença dos alunos. Isso acontecia naquela época. Hoje, tudo mudou. Então, mas naquela época um problema sério era a indiferença dos alunos. Sabe aquele aluno que senta na cadeira e a cadeira parece um escorregador, né? Ele vai desaparecendo assim, né? Vai ficar só o olhinho assim em cima, assim, só o cabelinho. Então, isso já acontecia naquela época. E Santo Agostinho trata do seguinte: se você está tendo indiferença dos seus alunos, professor, é porque o seu método não está tão interessante assim. Se é um caso, corrige. A correção é importante. Senta direito. Mas se a sala inteira está assim, dispersa, etc., o que você, professor, pode fazer para chamar a atenção dos alunos para que eles amem o que você está ensinando? Lembrando que o professor é figura central. É engraçado que educacionalmente hoje é o seguinte: o professor é figura central na hora dos louros, das coroas. Na hora que não dá certo, a culpa é do aluno, ele. Então, não, mas o professor é figura central o tempo todo. Se a sua sala não vai bem, se na tua casa os teus filhos não estão aprendendo, estão dispersos, veja o que você pode fazer para modificar esta situação. E tudo pode ser corrigido pelo amor genuíno aos alunos. Ame os alunos. Ame, que essas dificuldades vão passar. Ame sinceramente os alunos. Penúltimo, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio foi educado pela irmã Santa Marcelina. Aí, o homeschooling, que deu certo, super certo. Imagina, Santa Marcelina formou um santo. A irmã mais velha que deu toda a formação de Santo Ambrósio. 2, e São Sátiro. Isso, eu lembrava que era um nome engraçado. Lembrava. Então, isso, São Sátiro e São Santo Ambrósio foram pupilos de Santa Marcelina. Tem-se muito essa coisa, a mulher não tem papel na igreja, a mulher não tem uma referência.
Gente, vão atrás, né? Por favor. Tem muitas mulheres. Santo Ambrósio fala largamente da sua querida irmã mais velha, né? Enfim, e vejam ali o que ela fazia. Enfim, qual que é o dever, tanto do professor quanto do aluno? É procurar a ação conveniente e honesta com vistas à vida eterna. Porque entre os pagãos, criou-se só aquela ação conveniente para cá, né, para se viver bem em sociedade. O cristão não é só isso, é com vistas à vida eterna. Não existe educação sem oração. Todos os santos padres sabem disso, claro, mas quem vai pontuar isso de maneira vinculando oração e educação é Santo Ambrósio. Cuidando para o seguinte, né, que esta oração é uma via de mão dupla. Quando nós lemos a Bíblia meditando-a, nós rezamos, certo? Só que nesta oração é Deus que fala conosco. E quando nós pronunciamos nossas palavras para Deus, nós falamos com Deus. Então, essa dimensão da oração na vida de estudo é fundamental. E como que você sabe se o teu filho deu certo, né? Aquela coisa assim, se você foi um bom pai, qual que vai ser o reflexo que você, educador, poderá observar nos seus educandos? O seguinte: se a sua juventude for casta, honrar a Deus e aos pais e humilde, o trabalho de educação está concluído, porque todos os outros conhecimentos virão como complemento. Né? O último educador patrístico, latino, tem outros, né? Santo Isidoro, mas assim, dessa fase que vai até o período em que nós traçamos aqui, até o século VI aproximadamente, é São Bento de Núrcia. Alguns de vocês já ouviram falar dele, foi um santo aí, né? Pouco conhecido. Inclusive, é lamentável. Eu não estive presente na palestra ontem da Fernanda Tacitani, mas, aproveitando o gancho do tema dela, o material didático, ele às vezes é mais pernicioso pelo que ele omite do que pelo que ele diz explicitamente. Né? O fato de omitir a questão de São Bento e do papel dos beneditinos é criminoso isso. É criminoso na formação da Europa, na formação da sociedade. Sabe, nem cita. E se cita é uma linha, e normalmente ligada ali com os carolíngios, e olha lá. Tá? Então isso é criminoso. É criminoso. Tá? O papel dos beneditinos na formação do Ocidente é fundamental. Tá? É o grande patrono da Europa, sem dúvida nenhuma. E aí tem um detalhe importante. Pessoal, não deixe de estudar a regra. Essa aqui é a regra de São Bento. É um texto que eu ganhei de um prior, amigo meu, prior do mosteiro de Bolonha, inclusive meu padrinho de casamento, meu padrinho de crisma, de primeira comunhão, etc., que é a regra mesma, né? É o facsímile dos originais. E Oi? Tá batendo assim, né? Verdade, deixa eu esconder aqui, né? Pessoal, lembrem-se aí, né, do mandamento não furtarás, né? O livro de São Bento, né, do palestrante. Mas o 11º mandamento. Mas, pessoal, é engraçado que a gente vê pessoas assim hoje em dia, né? Eu tô tão estressado com a vida, eu tô tão cansado, preciso meditar. É importante meditar. O que você vai fazer de meditação? Fazer yoga. Legal. Agora tem a forma da gaivota, né? E o cara parece a menina do Exorcista, mas está meditando. A cabeça já foi para trás, o braço tal, já está subindo a parede, mas está meditando. Né? Mas enfim, você vê aquilo, você sairia correndo, né, normalmente, mas ali o pessoal paga para isso, mas não é interessante. Mas assim, é como se nós, católicos, não tivesse nada para meditar, né? Não tem nada, não tem místico na igreja. Por isso que a gente tem que fazer Seixonoye, sei lá, bater cabeça na cachoeira, tem que fazer essas coisas, yoga, jorei, porque a gente não tem meditação transcendental, etc. Pessoal, está precisando meditar, está precisando... tem os padres do deserto, tem a regra de São Bento, sabe? Procurem.
Não vão procurar lixo no quintal dos outros se você tem tesouro na sua casa. Não tem por que fazer isso. Não tem sentido. A igreja é muito rica, né? Os nossos grandes santos já deixaram as coisas aí. E São Bento, ele trata do que da educação? Primeira palavra da regra de São Bento, qual é? Quem sabe? Primeira palavra, regra de São Bento, é pá. Esse é o lema, mas começa lá. Obsculta, filii. Escute e obedeça. É uma palavra em latim que serve para as duas coisas, escutar e obedecer. Escute, ouça e obedeça. A educação tem que levar a obediência, a escuta e a obediência, e essa meditação perpétua nas coisas de Deus, para que ela surta efeito. São Bento foi um grande educador. Basta ver os frutos dele. A ordem de São Bento sempre esplendorosa na vida da igreja. Enfim, eu quero encerrar, então, com as últimas palavras, só fazendo um brevíssimo apontamento de algo de Santo Agostinho que eu esqueci. Cuidado com a vaidade, professores. Cuidado com a vaidade. A educação só faz sentido se promover a salvação do aluno. Santo Agostinho usa a seguinte imagem, a imagem da chave de ouro. Chave de ouro. De nada adianta você ter uma chave de ouro que não abre a porta da tua casa, certo? Ela não te ajuda. Se for uma chave de madeira que abra, aí está ótimo, aí serviu. A chave de ouro, se ela não abrir o que você precisa, não ajuda. Então, por mais que você seja douto, ornamentado, lindo, maravilhoso, palmeirense, perfeito, etc., é importante que você seja humilde. Se aquilo que você sabe, ensina, suas estratégias didáticas não dão certo, mude. Não queira que o aluno se configure a você. Você está ali para ensinar, mas em muitas situações é você que tem que se configurar o aluno. Se o aluno tem dislexia, se o aluno tem alguma outra limitação, se o aluno não sabe alemão, você vai dar aula em alemão para ele? Vai ser uma aula maravilhosa para você e para ele. Então, esse centro de humildade é importante. E com isso eu fecho dizendo o seguinte: para nós católicos, o fim da educação nós temos dois fins. O último é a salvação. Todo o seu planejamento educacional tem que ter como fim último a salvação. Mas tem um fim imediato, que é a autonomia do aprendizado. O seu aluno tem que aprender para não precisar de você. O professor tem mania de crescer eterno. O aluno vai pedir uma pizza, tem que ligar para o professor. Professor, qual é a melhor pizza? Certo? O aluno, você tem que transmitir essa autonomia para ele. Ele tem que caminhar sozinho e ele fazer novos alunos. Um professor que quer ali ficar com os alunos para sempre, cativo ali, você não está dando autonomia para os seus alunos. E todos os grandes santos da igreja deram autonomia. Orígenes, embora não tenha sido santo, mas ele batia muito nisso, autonomia. Os alunos deles foram autônomos. Um foi escrever sobre a história da igreja, foi sozinho. Pegou as ferramentas, foi escrever sobre a história da igreja. O outro foi ser bispo, não sei onde, ensinar não sei o quê, foi sozinho também. Então, o fim último é a salvação. O fim imediato é a autonomia. E isso tudo deve estar manifestado na caridade com o próximo. Ensine seu aluno a ser caridoso. Uma caridade visível mesmo, para que ele participe daquilo. Acolher mendigos, dar esmola, ajudar o próximo, visitar asilos, órfãos, por que não visitar detentos e assim por diante, certo? Depois de certa idade, claro, Mas aquelas obras que Deus cobra da gente, que nós católicos muitas vezes ficamos só com a parte bonita, Jesus disse que nós vamos ser salvos, mas ele disse também que tem que seguir, e carregar a cruz e fazer do que mandou, Então temos essa parte. Para terminar, o educador pode tatuar no coração dele, gravar no coração o preceito de São Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. A ciência incha e a caridade edifica. Muito obrigado, fiquem com Deus. Bom domingo a todos.